Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios, revisões devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então daremos continuidade ao nosso ensino da disciplina de Espanhol. Por favor, peguem seus cadernos e já coloquem no topo Colégio Emaús, classe de espanhol, a data que vocês estão fazendo nessa atividade e o número do vídeo, tá? Hoje nós vamos entrar no nosso último gênero literário, né? Nós estamos vendo, assim, superficialmente, né, alguns gêneros, já vimos as fábulas e os contos. Hoje veremos um outro tipo de texto, tá? Então, vocês não precisam escrever as matérias, somente as atividades, as perguntas e as respostas. Por isso, vocês precisam, novamente vou salientar, colocar os números das videoaulas, porque quando vocês forem estudar, vocês podem recuperar onde estão os textos originais que estudamos, tá bom? Bom, meninos, vamos lá? Los cuentos y las fábulas son textos hechos para niños, pero muchas veces son apreciados también por adultos. Podemos aprender muchas cosas en relación a moralejas y muchas enseñanzas relacionadas a las acciones de los personajes. El cuento y la fábula nacieron en la tradición oral y tenía por principio enseñar a los niños las cosas de la vida en su época. Ya leímos un cuento y una fábula. Vamos ahora a leer otro género literario, pero primero vamos a aprender sobre él. Vamos a estudiar la poesia. Então, né, os contos e as fábulas são textos que são originalmente feitos para crianças, mas muitas vezes são apreciados também pelos adultos. Na maioria das vezes, inclusive, são mais apreciados pelos adultos, né? E a gente pode aprender muitas coisas em relação à moral e ensinamentos relacionados às ações dos personagens, nos dois textos. Então, tanto a fábula quanto o conto trazem algum tipo de ensinamento, né? A diferença é a maneira como esses ensinamentos são apresentados. Na fábula, nós temos ali, né, até mesmo no final do texto escrito, moral da história, moraleja, e ali o próprio narrador já nos mostra qual é o ensinamento daquele texto. Em relação a isso, os contos são um pouco diferentes, né? Os contos a gente precisa interpretar para saber quais são os ensinamentos. Então, por exemplo, quando lemos ali um conto muito conhecido, como o da Branca de Neve, nós sabemos quais são os ensinamentos, né? A rainha má, ela é uma mulher muito orgulhosa, muito invejosa e que dá muito... ela só pensa em aparência, ela sempre quer ser a mais bonita, ela é vaidosa, né? Então, ali a gente aprende várias coisas. Enquanto nas fábulas nós temos ali, letra por letra, o que a gente precisa aprender. Então, o conto e a fábula nasceram na tradição oral, ou seja, elas eram contadas, né, e não escritas. Até que chegou um momento da história em que alguns artistas, né, alguns escritores, decidiram pegar essas histórias que já estavam no imaginário do povo, no imaginário das populações, e transformar em histórias escritas. Por que eram tradições orais? Porque elas tinham sido feitas para ensinar as crianças realmente, né? Em uma outra época, em uma outra realidade, essas crianças precisavam aprender com a Chapeuzinho Vermelho que não se podia desobedecer os pais, que se os pais pedissem para fazer algo, deveria fazer esse algo. Era dessa maneira como eles ensinavam as crianças, né? Então, nós já lemos um conto e já lemos uma fábula. E agora vamos ler outro gênero literário. Mas primeiro a gente vai aprender um pouco sobre ele, assim como aprendemos sobre as fábulas e sobre os contos. La poesía. La poesía es un género literario que se caracteriza por ser la manifestación por medio de la palabra, de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno de la belleza, el amor o la vida. Como tal, puede estar compuesta tanto en verso como en prosa. Antiguamente, la poesía se escribía únicamente en versos, rigiéndose por un conjunto de normas sobre la composición denominada métrica. Sin embargo, la poesía moderna se caracteriza por el predominio del verso libre, donde el autor tiene libertad total para disponer y organizar los versos en el texto y buscar su propio ritmo. Por otra parte, cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía,
el cual fue propuesto por la UNESCO en el año 1999 con la finalidad de destacar la poesía como una manifestação cultural, criativa e inovadora. Então, a poesia, né, é um gênero literário, um dos meus preferidos, que se caracteriza por ser a manifestação, por meio da palavra, dos sentimentos, emoções e reflexões que pode expressar o ser humano em torno da beleza, o amor ou a vida. Então, normalmente, as poesias elas vão ser sempre mais emocionais, né? Elas sempre vão estar ligadas mais ao emocional. Para o lado positivo e para o negativo também. As poesias nem sempre têm um lado positivo das coisas. Muitas vezes esse poeta ele descreve sentimentos ruins, né? O sofrimento, a tristeza. Como tal, ela pode ser composta tanto verso como em prosa, tá? Normalmente as poesias são feitas em verso. O que é verso? Os versos, né, são essas linhas. Cada linha de uma poesia é chamada de verso. Cada conjunto de versos são chamados estrofes. E a prosa são esses textos escritos correntemente, né? Que a gente começa no começo da linha, vai até o final, começo da linha vai até o final. É escrito em parágrafos, né? Antigamente a poesia se escrevia unicamente em versos, regendo-se por um conjunto de normas que chamamos de métrica. Então, antigamente, os poemas e as poesias elas eram mais certinhas, né? Existiam, então, uma contagem de sílabas para que aquele poema fosse considerado perfeito. Tínhamos também os sonetos, né? Que ficaram muito conhecidos ali na época do Renascimento e continuaram muito famosos, que eram poesias, né? Poemas que precisavam ter 4 estrofes, 2 de 4 versos e 2 de 2 versos. Então, muitas regras, era muito difícil se fazer poesia. Entretanto, na poesia moderna, né, o domínio do verso livre ele é mais utilizado. Então, não é necessário umas rimas, também não é necessário ter uma métrica. O poeta ele tem liberdade total para poder organizar os versos de acordo com o ritmo que ele quer dar àquele poema. Aqui no Brasil, essa geração, essa maneira de se fazer poesia começou lá na Semana de Arte Moderna de 1922, tá? Com vários artistas muito incríveis. Então, por outra parte, em cada 21 de março, a Unesco ela propôs que fosse o Dia Mundial da Poesia, né? Porque destacou a poesia como uma manifestação cultural criativa e muito inovadora. Bom, agora vamos fazer uma atividade juntos, tá bom? E aí, enquanto a gente vai fazendo as atividades, nós vamos discutir. Não se esqueçam de copiar as perguntas e as respostas. Se for necessário, pausem o vídeo e escrevam bonitinho no caderno, tá bom? ¿Cuál la principal distinción de los cuentos, fábulas y poesías en relación a la estructura del texto? Então, qual a principal diferença dos contos, fábulas e poesias em relação à estrutura do texto? Então, essa atividade aqui, a primeira não é bem assim, tá? É essa segunda aqui. Eu vou falar para vocês, né? As poesias são feitas em versos e estrofes, enquanto as fábulas e os contos são feitos em prosa. Essa que é a resposta em espanhol não tá correta, tá? Vocês me perdoem. Então, as poesias, elas são feitas em versos e estrofes, enquanto as fábulas e os contos são feitos em prosa, né? Existem, sim, poesias em prosa, mas no momento não é algo tão importante para os nossos ensinamentos, porque elas são bem mais raras. É muito mais difícil encontrar uma poesia em prosa, tá? ¿Cuál a diferença entre as poesias antiguas e as modernas? As poesias antigas têm rimas com métricas e as modernas podem ser mais livres, né? Nós temos vários poetas brasileiros que utilizavam uma métrica, mas a maioria dos poetas brasileiros, né, principalmente na atualidade, utilizam os versos livres. Uma artista, uma poetisa que utilizava muita métrica, por exemplo, é Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles foi uma poetisa que usou uma métrica perfeita em seus poemas. E agora vamos para 3. ¿Cuál a principal característica de la poesía de acuerdo con el texto? Então, qual a principal característica da poesia? Las poesias, novamente, tá? A de baixo. As poesias são a manifestação de várias coisas, né? Principalmente dos sentimentos. É isso que vocês vão colocar aí pra mim, tá bom? Vocês me perdoem pela resposta. As poesias são as manifestações dos sentimentos, né? A poesia, ela manifesta o que mais de profundo tem no poeta.
Las poesías pueden ser escritas apenas en versos o pueden ser escritas también en prosa. Então, as poesias podem ser escritas apenas em versos ou também em prosa. Então, as poesias podem ser escritas tanto em prosa quanto em verso, mas normalmente elas vão ser escritas em verso, tá bom? E às 5, nós vamos ler um poema para responder outras questões. Então, como lemos um conto, né, que foi o Gato de Botas, lemos também uma fábula, que foi o Corvo e a Raposa, vamos ler agora a Conversação dos Pássaros. Vamos ver? É um poema do Juan Luis Martínez. Conversación de pájaros, canción en mi mayor. 10 pájaros conversan justo ante mi ventana. Hablan en pajarístico de quién sabe qué. Unos ríen en do, otros discuten en re. Silbando melodías se pasan la mañana. Los cables de la luz son su sala de conciertos y su única orquesta son sus picos abiertos. A veces en la cama, la noche aún oscura, los oigo parloteando en mi fa sol la si. Y así, juntando voces de pájaro, escribía en sueños la canción que adorna essa partitura. Então aqui temos um poema lindo que eu adoro, que é o Conversação de Pássaros, canção em mi maior. Então, né, fazendo uma tradução bem por alto aqui. 10 pássaros conversam bem na minha janela, falam em passarístico de quem sabe o quê. Uns riem em dó, outros discutem em ré, silbando melodias, assim se passa a manhã. Os cabos de luz são a sua sala de concertos e sua única orquestra são seus bicos abertos. Às vezes, na cama, à noite ainda escura, eu os escuto cantando em mi, fá, sol, lá, si. E assim, juntando vozes de pássaros, escrevi em sonhos a canção que adorna essa partitura. Então aqui nós temos uma pessoa, né, que tem pássaros em sua janela cantando e fazendo ali a sua orquestra. Por isso que o nome do poema é Canción en mi mayor. Então, o que é um verso? Cada uma dessas linhas é um verso da poesia e cada bloco é uma estrofe. Então, 10 pájaros até ventana, temos um verso. 10 pájaros até pasan la mañana, temos uma estrofe. Esse texto, então, tem, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 versos. E quantas estrofes? 1, 2, 3. Então, temos 10 versos, 3 estrofes, ok? E agora vamos para as atividades. Explique por que o texto Conversación de Pájaros del chileno Juan Luis Martínez pode ser considerada uma poesia. Então, por que esse texto é uma poesia? Porque tem a estrutura em versos e estrofas e também tem rimas. Então, eles têm, né, uma estrutura em versos e estrofes e tem algumas rimas. Então, claramente, é uma poesia. Observem esse desenho, essa ilustração, que ela é bem poética, né? Mostra ali os pássaros cantando nos fios e realmente esses fios parecem cordas de um violão. Agora vamos lá. 7. Explica a expressão hablar em pajarístico. Então, explicar a expressão falar em passarístico, né? Então, o autor cria um nome como se fosse uma língua de los pájaros para explicar que estavam cantando. Então, o autor cria esse nome, né, como se fosse uma língua de pássaros. Quem fala português, portugueses, né, no caso. Espanhol, espanhóis. Passarísticos, os pássaros. Sabes que significam as palavras do, re, mi, fa, sol, la, si? Então, o que significam essas palavras que estão ali no texto, né, de uma maneira mais sutil? São notas musicais, são notas musicales. Então, esse texto, né, ele traz essas notas musicais, falando uns conversam em dó, outros em mi. Porque, na verdade, os pássaros, eles não produzem fala, né? Eles só produzem canto. Então, os pássaros só produzem música, eles já são artistas naturalmente. Então, por isso que no passarístico, as letras faladas, as palavras faladas são as notas musicais. Não há outra maneira de ser. Quantos versos e quantas estrofas há em la poesia? Então, nós temos 3 estrofas, 10 versos. 3 estrofes, 10 versos. Justifica el título del poema. Então, los pájaros son cantores, por eso el autor dije que el canto de estos animales son comparables con las canciones. Então, conversaciones de pájaros. Então,
conversações de pássaros, mas eles não conversam. Então, canción em mi maior, canção em mi maior. Isso faz referência a canções de piano, né, de música clássica, em que normalmente a gente tem esses títulos para as canções, né, canção em mi maior, sonata em mi menor e assim por diante. 11. ¿Conoces algum poema? Escreve uno em su cuaderno. Então, essa resposta é pessoal, né? Vocês vão colocar aí no caderno de vocês um poema que vocês conhecem. E 12. Traduzca el poema elegido en la actividad 9. Então, 9 não, do 11, tá? Então, vocês vão traduzir este poema para mim, o da Canção dos Pássaros, que a gente já traduziu aqui por alto. Eu quero ver se vocês conseguem lembrar, tá bom? E aqui, né, vou deixar esse recadinho para vocês, que é uma poesia. É chuva que se espalha sobre a telha. É o vento nas asas da borboleta de papel. É a flor do jarro esperando a abelha. É o olhar de criança em que a gente se espelha. É a nuvem que a gente adestra em cordel. Bom, com essa mensagem, né, a literatura é muito importante. Espero que vocês continuem lendo bastante. Nos vemos na próxima aula. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.